Eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia, adorar para a perna parar de tremer. Irmãos, estou muito grata ao meu Deus nesta noite por esta rica oportunidade. E quero já agradecer, ao nosso pastor, meu amigo. Ele disse que a gente não tem intimidade, por isso que ele esquece meu nome. Na quarta-feira, nós estávamos ali cultuando ao Senhor, e ele me chamou e disse que teria um convite para me fazer. Eu me tranquilizei, achei que era lá para Paraíso. Quando ele disse o noivado, eu falei: Senhor, me socorre. O que pregar em um noivado? Mas o céu nos conhece, e ele sabe que somos limitados mesmo. E eu estou aqui na dependência total do Senhor. E quando eu entrei na igreja, eu falei para a Graça: Jesus, me socorre. Ela: o que foi, mãe? Eu falei: eu vou pregar em um noivado. O que se prega em um noivado? E naquela hora o Espírito Santo de Deus me deu esse texto. Eu só estou contando isso para você entender que quando Deus manda a igreja, é melhor obedecermos. Aleluia. Eu temi, tremi, ele sabe. Eu falei: pastor, eu estou suando, mas vamos lá, porque Deus é fiel. Por isso que eu louvei: se Cristo comigo vai, iremos, confiando na vitória, porque Deus é Deus. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. O tempo é curto, graças a Deus por isso. Gênesis capítulo 24. Louvado seja Deus. Foi essa passagem que o Senhor me fez lembrar, porque é um texto conhecido. Não vou precisar levar muito tempo para os irmãos compreender. Aleluia. Abraão, ele teve Isaac, nós sabemos. Isaac era o filho da promessa. Nós já conhecemos a história. Abraão já teve Isaac na sua velhice. Sara também já era velha. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz que neste exato momento aqui onde lemos, Abraão já estava mais velho ainda. Sara, sua esposa, já tinha dormido no Senhor. E nasce uma preocupação no coração de Abraão. Meu filho Isaac, ele tem um irmão, Ismael, mas Ismael mora em outra terra. Nós também conhecemos a história. Com quem Isaac há de ficar? Eu preciso conseguir uma esposa para Isaac antes que eu parta desta vida. E eu acredito que, com certeza, essa é a preocupação de todos os pais. Aleluias, partir, mas deixar seus filhos estabilizados. Partir e deixar seus filhos com uma vida estruturada. E o casamento é a base, aleluias, é a estrutura de uma família aqui na terra. O Senhor, ele constituiu a família. Ele disse: deixa o homem a sua mulher, deixa o homem o seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Louvado seja Deus. E eu compreendo, igreja, a preocupação de Abraão. A preocupação de Abraão era: com quem Isaac vai casar se eu partir antes? E se Isaac fizer uma mal escolha? Então eu preciso ter pressa. Chama o seu servo mais velho da casa. E aqui também o Senhor ministra no meu coração. Todas as vezes que formos enviar alguém para uma missão, precisamos enviar quem conhecemos. Precisamos enviar, aleluia, alguém que nós sabemos que tem compromisso com o céu. Abraão certamente olhou para os servos da sua casa. Com certeza tinha jovens ali que trabalhavam, que tinham mais força, mais vigor para andar tão distante, aleluia, que era aquela terra para ir buscar a mulher. Mas Abraão disse: não, eu tenho que chamar alguém da minha confiança. E nesta noite eu sei que Deus vai ministrar no teu coração. Quando precisar contar com alguém, conte com alguém da tua confiança. Conte com alguém que tu conhece. Conte com alguém que tu sabe que ora. Conte com alguém que tu saiba que tem visão de Deus. Aleluia, para que a decisão seja debaixo da bênção e da potente mão do Senhor. A Bíblia diz que aquele servo obediente como era, olha para Abraão e disse: eu irei. Agora eu te faço uma pergunta: se porventura eu chegar lá na tua terra, no meio da tua parentela, e essa mulher não quiser vir comigo, eu faço o teu filho voltar lá? Eu faço o teu filho ir lá e ele mesmo buscar? Louvado seja Deus. E a resposta de Abraão aqui é não.
cananéias. Cananeus era um povo que não servia ao Senhor. Cananeus era um povo que não era da mesma linhagem. Louvado seja Deus de Israel. E nesta noite eu louvo a Deus porque o servo dele, Moisés, e a irmã Nath, aleluias, procuraram orar e buscar alguém da mesma linhagem. Já é um primeiro passo, já é um primeiro ponto para que a bênção do Senhor alcance a vida de vocês. Louvado seja Deus. Abraão disse: não, eu não quero cananeu no meio da minha família, eu não quero cananeu no meio da minha terra, porque vai trazer problema. E todas as vezes que a gente tira, aleluia, quem Deus colocou na nossa vida, para colocar alguém que não é da linhagem, que não faz parte do reino, o problema virá. Então eu tenho certeza que vocês já começaram bem. Louvado seja Deus. E aquele servo vai em busca daquela mulher. E ele pergunta: e se ela não vir, eu levo teu filho lá? Abraão: não, não leve meu filho lá. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma promessa. O meu Deus lá atrás disse: Abraão, quer ser abençoado? Eu tenho terras para te dar, eu tenho uma vida próspera para te dar. Mas Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para outro lugar que eu te mostrarei, e lá tu serás abençoado. E aqui a gente vê que nem na velhice Abraão sai debaixo da promessa. E nesta noite eu venho como boca de Deus para dizer para você: seja hoje jovem, seja amanhã, aleluia, na velhice, não saia debaixo da promessa. Não te esqueça da promessa que Deus te fez outrora. Louvado seja Deus. Porque se Abraão se esquecesse daquela promessa, ele iria dizer: não, se tu for e não der certo, aí tu vai pro plano B. Louvado seja Deus. Tu busca Isaac e leva Isaac lá. E eu já quero dizer que tem crentes sofrendo hoje, porque eles escolheram, aleluia, o plano A não deu certo e partiram pro plano B. Mas nesta noite eu venho aqui para dizer: fica com o plano do céu, fica com a direção do Senhor. Não abre mão, não saia, aleluia, porque a vitória é certa. E aquele senhor, aquele servo, Eliezer, pega 10 camelos, prepara aqueles 10 camelos e parte. A viagem era longa, a terra era distante. Eu preciso levar mantimento, mas eu também preciso levar presentes. E nesta noite, aleluia, o Senhor ministra no meu coração e no teu. Quando precisar pregar a estrada, e a estrada for longa como nós estamos, aleluia, leva mantimento. Aleluia, prepara um jumento, prepara 2 camelos, prepara 3, prepara 4, 10 se for preciso, mas leva contigo mantimento para não faltar na caminhada. Leva contigo a bênção para abençoar quem tu encontrar lá na frente. Aleluia. Eliezer falou: eu levo mantimento, mas eu também levarei presentes. Aleluia. Para mostrar para aquele povo que o meu servo, o meu Senhor, ele tem condições sim de manter uma filha. Porque senão, igreja, aquela família poderia dizer assim: meu Deus, como que vim para cá querer levar minha filha embora de mãos vazias? Aleluia. Eu não sei como Moisés chegou na casa dos pais de Nath. Louvado seja Deus. Eu não sei como foi a conversa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu tenho certeza que os pais dela analisaram e estão analisando a vida do irmão Moisés. Assim como a família do irmão Moisés também está analisando a vida de Nath. Porque precisa, igreja, estar debaixo do mesmo propósito. Precisa ter a mesma visão. Precisa ter o mesmo objetivo de vida para seguir na caminhada debaixo da bênção do Senhor. E aquele servo vai, quando chega naquela terra, aleluias, ele para diante de uma fonte e naquela hora ele dobra o seu joelho. A Bíblia nos relata. E ele faz uma oração e ele diz: olha, Deus do meu Senhor, eu estou aqui com os meus joelhos e eu quero fazer uma oração. Aquela mulher que descer a esse poço para buscar água e que me oferecer água para eu beber, que seja essa tua escolhida para o meu Senhor. Mas aí vem um mistério. Ele não só queria água para beber, ele disse: eu ainda quero um pouco mais, porque não basta fazer testezinho pequeno, tem que ter certeza, tem que ter convicção. Eu quero também que aquela mulher que descer a esse poço, além de me dar água para beber, também se ofereça a dar água para os meus camelos. Igreja, eu estava estudando, o camelo ele bebe em torno de 90 a 100 litros de água. Agora imagine saciar a sede de 10 camelos. Rebeca teria, ou a mulher escolhida teria que, no mínimo, 1000 litros de água buscar naquele poço. Mas a Bíblia diz, aleluias, que quando ele levanta daquela oração, que ele ergue os olhos, lá vem uma moça linda, formosa e com seu cântaro.
E ela desce ao poço e ele fica observando. Porque servo de Deus observa. E como observa? Ele fica observando e ela pega a sua água, coloca seu cântaro novamente e volta. E quando ela volta, ele se apressa e diz: queres me dar um pouco dessa água para beber? E a resposta dela: sim, meu Senhor. Eu quero te dar água, eu te darei água. O Senhor quer que eu pegue também para os seus camelos? Oh, igreja, eu quero te dizer nesta noite, a tua oração está sendo atendida. A tua oração tem resposta do céu. Aquele homem, aleluia, talvez ele não tinha o mesmo temor que Abraão, mas quando ele dobra o joelho, ele diz: oh Deus do meu Senhor Abraão, eu busco a ti nesta hora. Eu não tenho visão, eu não sei quem vai vir de lá para cá, quem é, quem não é, mas o Senhor conhece. E nesta noite Deus te conhece. Nesta noite Deus te conhece. Ele sabe o que tu está precisando. E Ele manda te dizer: a tua oração também está sendo atendida. A tua oração também está sendo ouvida. Deus ouviu a oração daquele homem no poço e enviou aquela mulher. Aleluia. E quando ele tem certeza que aquela mulher é escolhida de Deus, porque ele testou primeiro, ele se levanta e diz: eu quero sim que pega água para os meus camelos também. Vamos ver até onde vai. E aqui eu aprendo que Rebeca, igreja, além de muito linda, o texto deixa bem claro que ela era muito formosa. Ela era uma pessoa sensível. Ela era uma pessoa que tinha empatia pelo próximo. Ela era uma pessoa, aleluia, que gostava de ajudar. Porque vocês pensam que qualquer pessoa se disponibilizaria para dar água a 10 camelos? Tem que ter a graça de Deus na vida. Tem que ter, aleluias, direcionamento de Deus na vida. E nesta noite eu creio, aleluia, que o Senhor estará dando direção para alguém. O Senhor estará nesta noite renovando a força de alguém. O Senhor estará nesta noite despertando alguém para se disponibilizar. Porque o céu quer fazer, mas o céu quer que também nos disponibilizamos. Glória a Deus. Se ela não se dispusesse, o que teria acontecido? Mas ela se dispôs, foi lá e fez todo aquele serviço. E quando ela termina, aleluias, ela volta, ele dá um presente para ela e ela sai com o coração muito feliz e corre para a casa do seu pai. Mas antes dela ir, ele pergunta: me diga uma coisa, jovem. E ela volta e ele lhe pergunta: de quem tu és filha? E aí vem a resposta que aquele servo tanto esperava: eu sou filha de Betuel. Aleluias, filho de Naor, irmão de Abraão. Tinha sangue na veia, aleluia, era da família, era da parentela. Se tem o mesmo sangue de Cristo, se o céu está confirmando, vai, porque a vitória é certa, aleluia. Não dá para buscarmos, aleluia, lá fora, não dá para buscarmos sem a direção do Senhor. O preço é alto, e muito, muito alto, mas quando a gente busca no Senhor, a vitória é garantida. E ele se dirige à casa dos pais de Rebeca. E ela vai, quando ela conta para o irmão vem cá correndo: quem é esse moço? E conhece ele e fala: na nossa casa tem sim lugar para você repousar. Tem lugar para os teus camelos também se alimentar. Porque nós sabemos, igreja, hoje a gente vê que tem pousadas por aí, naquela época não tinha. As pessoas disponibilizavam suas casas para socorrer quem vinha na caminhada. Aleluia, para dar dormida para alguém. E eles fizeram isso. Acolheram aquele servo de Abraão. Louvado seja Deus. E quando ele entra naquela casa, era um costume deles sentar à mesa para ceiar, para se alimentar, mas antes eles lavavam os pés. E a Bíblia nos relata que eles pegaram, lavaram os pés do servo de Abraão. E aqui também o Senhor fala comigo, aleluia, que Deus, Ele está disponibilizando água para mim e para a tua vida, para tirar a poeira da caminhada, para fazer os teus pés e os teus pés ficarem leves, para continuarmos caminhando, para ter um retorno descansado, aleluia, para seguir a nossa viagem tranquilamente, porque o nosso Deus, irmão Moisés, o nosso Deus, irmã Nath, cuida da gente nos mínimos detalhes. Depois que lavaram os pés daquele servo, aleluia, alimentaram ele, e aí ele olha para aquela família e diz: eu tenho algo a falar com vocês. E ele relata, não vou ter tempo agora, tudo o que aconteceu desde o sair de casa, a fonte e a sua chegada ali naquela casa. E quem tem visão do céu começa a entender que é mistério de Jeová. Quem tem visão de Deus não fica confundido. Quem tem visão do céu não se confunde, não teme. Aleluia, se aquela família de imediato compreenderam que era o enviado do Senhor. E eles concordam, eles falam: não, eu entendo.
negócio. Amanhã a gente chama a Rebeca e conversa com ela. Louvado seja Deus. E de manhã chamam Rebeca. Dormem de manhã, acordam, chama a Rebeca. E mais uma vez eu aprendo com Rebeca aqui. Quando chama a Rebeca vem, quem sabe, sem saber o que estava se passando, porque não é como hoje, que as coisas acontecem na nossa casa e muitas vezes a rua toda fica sabendo, o mundo todo fica sabendo. Aleluia, tem coisas que tem que ficar entre nós, tem coisas que tem que ficar entre os nossos, tem coisas que não dá para sair da porta para lá. Aleluias. Aí Rebeca olha para eles e fala: o quê? Que vocês estão me falando? Ele veio porque o Senhor o enviou para buscar uma esposa. Aleluia, para um jovem. Você se disponibiliza aí? E a resposta dela foi prontidão. Sim, eu irei. Porque ela tinha convicção. Ela tinha certeza de que o Senhor estava preparando alguém para a sua vida. E nós precisamos carregar essa certeza, igreja, de que o céu está sempre preparando o melhor para as nossas vidas. Mas a gente não pode se afoitar. Eu tenho certeza que vocês oraram. Fica debaixo da bênção. Fica debaixo da proteção do Senhor e a vitória é garantida. E de manhã pergunta a Rebeca e ela diz: eu vou. E a mãe, né? Como toda mãe: não, espera mais 10 dias. Deixa a gente ficar com Rebeca por mais um tempo. E eles disseram, aí o servo: não, o meu Senhor está lá esperando. O Senhor já aprovou. Esperar o que mais? Aleluias. Quando o Senhor aprova, igreja, pode ir tranquilo. Aí eles pegam, aleluias, ela concorda, eles arrumam a viagem de Rebeca. Já estou finalizando, porque o tempo é curto, o pastor me limitou. Aleluias, e graças a Deus por isso. E eles voltam para aquela terra. Mas o que me chama a atenção, mais uma vez, é a prontidão de Rebeca. Da mesma forma, igreja, que lá no poço ela se disponibiliza a alimentar, ou a saciar, perdão, a sede de 10 camelos. Agora ela não fica tutibiando. A gente vê que Rebeca também tinha mistério com Deus. A gente vê que Rebeca também era mulher que orava. Nath, se eu posso te dar um conselho nesta noite, minha amada: ore. Todas as vezes que tu quiser fazer algo, consulte ao Senhor. Todas as vezes que tu precisar tomar a decisão, futuramente tu vai estar casando no teu lar, pergunte primeiro ao Senhor. Espere o céu te responder. Irmão Moisés, da mesma forma, não tome decisões precipitadas. Toma decisões diante, aleluia, da aprovação do Senhor. E tudo irá bem. E ela se prontifica. Acredito que aquela família faz a sua festa, despede Rebeca, e Rebeca vem com aquele homem. Pensa, igreja, não conhecia o jovem, né? Será que em algum momento ela pensou: será que é bonitinho pelo menos? Se fosse hoje, qual seria, jovens, a nossa preocupação? Qual seria hoje a nossa preocupação? O financeiro de Isaac? Se Isaac era belo, né? Rebeca não. Rebeca falou: se tem confirmação de Deus, pelo menos servo, eu sei que Ele é. Se é da minha parentela, serve a Jesus. Eu não quero mais nada. Isso basta. E ela volta. A Bíblia diz que ela andou por alguns dias, e quando ela chega perto da casa de Abraão, me chama a atenção aqui também essa passagem, que a Bíblia diz que Isaac, ele saiu ao campo para orar. Isaac também orava. E eu quero nesta noite mais uma vez reforçar o poder da oração. Abraão orou antes de enviar o servo. O servo desce ao poço, ora. Quando ele chega na casa de Rebeca, que ele percebe que era lá que ele tinha que estar, ele também desce ao chão, ora e agradece. Louvado seja Deus. Será que temos orado o suficiente? Será que essa geração de hoje gosta, igreja? Aleluia, só prefere primeiro buscar, orar, descer nas madrugadas, passar horas de joelho, esperando o céu responder? Ou estamos vivendo efeito micro-ondas? Queremos tudo para já. Queremos tudo do nosso jeito, da nossa maneira. Aleluias. Mas ora, descanse, espere e deixa Deus confirmar. Aí quando Ele confirmar, segue a tua viagem, segue a tua caminhada, porque Deus é contigo. A Bíblia diz que quando a Rebeca está perto da casa de Abraão, Isaac desce para orar. E quando ele levanta da oração no campo, Isaac não esperava chegar na igreja para orar. Isaac não esperava o culto de doutrina para orar. Isaac orava até no campo. Aleluia. Eu também aprendo nesta noite. Onde estiver, esteja orando, esteja ligado com o céu. Aleluia. Quando ele
aleluias, e ele pergunta, quem é aquela que vem lá? E a mesma pergunta Rebeca fala, quem é aquele jovem que está lá? E o servo diz, aquele é o escolhido do Senhor para a tua vida. E que nesta noite, aleluias, o Senhor te responda, Nath e Moisés, dessa forma. Quem é esta que está aqui à minha frente? Quem é este que está à minha frente? Que o Senhor aprove, aleluias, e conduza vocês até o altar. E depois do altar, que o Senhor continue com a mão dele estendida até a volta de Jesus. A Bíblia diz que Isaac se apaixona por Rebeca de primeira vista. Foi amor à primeira vista e ele a amou. Levou para a tenda da sua mãe Sara. E a Bíblia diz que Rebeca consolou Isaac por conta da perda da sua mãe. Eu já estou finalizando, mas eu quero te dizer, é um dos casamentos mais lindos que eu observo na Bíblia. E tem umas coisas de Isaac que eu aprendi, que eu acho lindo. Isaac era tão temente. Isaac veio debaixo de uma promessa que todos nós conhecemos. Ele era tão obediente à voz de Deus que ele casou com 40 anos. Ele esperou 40 anos para se casar. Mas o casamento de Isaac, diante dos patriarcas que nós encontramos na Bíblia, tem algo que eu destaco na vida de Isaac. Isaac foi o único que não desceu a outras terras durante a escassez. Isaac permaneceu em Canaã. Guarda isso com você. No dia da escassez, Nath, no dia da escassez, Moisés, não saia de Canaã. Não saia da presença. Não saia de debaixo da graça do Senhor. Isaac, ele não foi a outras terras como os outros patriarcas, descia ao Egito e ali e acolá. Isaac ficou em Canaã. Outro detalhe que eu aprendo com Isaac. Isaac, ele não teve concubinas. Ele não teve outros filhos. A Bíblia nos diz que quando Isaac casa, Deus fecha a madre de Rebeca. Rebeca era estéril. A Bíblia diz que Isaac começa a orar e clamar pela vida de Rebeca. Moisés, eu quero te dizer que o Senhor designa para ti a orar pela vida da tua futura esposa desde já. Assim como o Senhor também diz para ti, Nath, interceda, desça, aleluias, intercedendo a Deus pela vida do teu futuro esposo. Porque a Bíblia diz que ela era estéril e Isaac disse, eu não aceito, eu vou orar todos os dias. E o céu se abriu, a madre de Rebeca se abriu. E quando a bênção veio em dose dupla. Não vai dar para pregar sobre os filhos nem é o momento, né? Para falar sobre essa outra parte da história. Mas quando a gente ora, eu quero que você guarde isso. Os céus respondem. Quando a gente ora, o impossível acontece. Quando a gente busca, o Senhor prepara. E quando Ele prepara, é bênção, é vitória. Isaac e mais Rebeca não se separaram. Isaac e mais Rebeca tiveram alguns probleminhas na família. Todo casamento vai ter. Aleluia, mas ele não procurou concubina. Ele não procurou correr. Pelo contrário, ele ficou debaixo da bênção, debaixo da promessa. E que seja assim na tua vida, Rebeca, Nath, perdão, e na vida de Moisés. Fiquem debaixo da bênção do Senhor. Se oraram e Deus confirmou, permaneça debaixo, se guarde, aleluia, e a bênção do Senhor te alcançará. Porque vivemos hoje tempos, igreja, onde as pessoas vivem correndo atrás de bênção de todas as formas. Mas a única coisa que a Bíblia nos garante, se formos tementes e fiel a Ele, a bênção do Senhor é ela quem nos acompanhará. Fica debaixo da bênção e o Senhor te dará vitória em nome de Jesus.